Pois é. E vamos falar sobre meritocracia, professor. O conceito filosófico da justiça. O que significa merecer algo? Pois a palavra meritocracia, ela tem duas nela, né? Meritocracia faz lembrar democracia, aristocracia portanto, indica poder. Né? Cracia é poder. Porque senão seria só mérito. Né? Assim como técnica e tecnologia. Né? Tecnologia é o estudo da técnica. Por que não diz só técnica? Eu falo o mundo da técnica e não falo o mundo da tecnologia, porque justamente não é o mundo da tecnologia. O mundo é o mundo da técnica. O estudo, a técnica é muito mais avançada do que a tecnologia, que é o estudo da técnica. Bom, mas enfim, isso não é a provocação da vez. Então, nós estamos com um problema, que é o de entregar o poder a quem tem mérito. E qual é o problema? É que a palavra mérito é uma palavra que pode se prestar a dificuldades. Porque, antes de mais nada, como é óbvio, a palavra mérito, ela indica um valor positivo. E esse valor positivo, ele pode ser restrito a um desempenho, uma ação, ou ele pode ser estendido a uma pessoa, à vida de uma pessoa. Né? Então, você aplaude um desempenho e atribui mérito a quem desempenhou pelo desempenho. Ou você simplesmente diz, João é merecedor, como pessoa, pelo conjunto da obra, pelo que ele é, pelo que ele já fez, etc. Bom, aí você já tem uma dificuldade, porque se você apela para a primeira solução, o mérito ele é individuado a essa ou aquela ação, fica esquisito entregar o poder em função de um desempenho que pode ser desmentido pelo desempenho seguinte. Né? E se você entrega a uma pessoa que teoricamente teria mérito, aí então cabe a pergunta: que atributos pessoais justificariam esse mérito? Bom, então, continuando. Quando a filosofia surge, ela surge dentro de um paradigma que considera uma desigualdade natural entre os seres. Ou seja, a natureza dá talentos para uns e menos para outros, ou dá talentos para uns e outros talentos para outros, e alguns talentos são superiores a outros. Em suma, há uma hierarquia entre as vacas. Né? Tem vaca que é incrível, e tem vaca se você for uma vaca boa é uma vaca que dá muito leite, então você tem umas vacas que e tem outras que não valem nada e tal, por natureza, né? E, naturalmente, quando você pega o ser humano, os gregos entendiam que os talentos dados pela natureza deveriam ser explorados e que os mais talentosos são superiores aos menos talentosos. Então você percebe que nesse caso, se você for criar uma grade de valores, né, o que acontece? Você corre o risco de considerar superior um indivíduo, por exemplo, que nunca trabalhou, só se exercitou, porque ele é superior, o trabalho é coisa de quem
nem pensa direito, nem é guerreiro, nem é nada. É o baixo da pirâmide. São pessoas sem talento, essas que trabalham. Os outros vivem no ócio, que é o tempo para a elevação do espírito, por exemplo. Ora, você percebe aí que o valor é dado por uma distribuição. É claro que haverá quem aproveite os talentos da natureza melhor do que outros, mas transgredir não dá. Se o sujeito nasceu ruinzinho, é difícil, né? Dar a melhor flauta para o melhor flautista. Pega o talentoso, dá tudo para ele, quem não tem talento, vá chupar dedo, né? Então, essa é a ideia dos gregos. Na Bíblia também, né? Os talentos, a distribuição dos talentos. É que veja que é fascinante, né? Porque quando a Bíblia distribui os talentos, você assiste a uma primeira grande revolução de paradigma. Porque o primeiro recebe mais talentos, que é dinheiro mesmo. É. O do meio recebe mais ou menos e o outro recebe menos. E veja, isso simboliza o que a natureza nos deu. De fato, a natureza distribui mal. Veja a beleza. É. Nem fala, Veja a beleza. É de uma crueldade. Exato. Para cada Janequine tem um exército de gente como eu, né? Então, é um negócio incrível. O exército de Pedro de Lara. É uma coisa medonha. Então, o que acontece? O que acontece? O cara que pegou 3, o valor dele não está no que ele recebeu, mas está no que ele fez com o que ele recebeu. No que ele multiplicou. O segundo e o terceiro que não fez nada tem valor 0 porque não fez nada. Então veja, enquanto para os gregos o valor é inseparável do talento recebido, no pensamento cristão, você tem uma revalorização do que nós poderíamos chamar do trabalho, da iniciativa. Né? Então, não importa muito se você é o feinho da vez, pegou aquele pouquinho e fez... Você vale tanto ou mais do que esse que ganhou muito no começo e é meio paquidérmico. Percebeu como houve uma mudança? Então veja como aqui o valor ele é distribuído de outro modo. Não é mais o aristocrata, poder entregue na mão dos melhores, dos bem-nascidos, do Hércules, coisa... Não, aqui tem mérito o ralador, aqui tem mérito o cara que ganhou a migalhinha e foi atrás e cavou, percebeu como você tem aqui uma revolução que é bíblica, por que não dizer? Quantas vezes você ouve o professor dizer, eu prefiro trabalhar com um menino não tão inteligente, mas esforçado, do que com outro que é mais inteligente e vagabundo. Veja que essa é uma discussão, que é uma discussão filosófica poderosíssima. Porque para um grego, um menino que não é muito inteligente, o Estado não deve gastar dinheiro em tentar elevar o espírito dele, porque não tem saída. Dependendo da deficiência, ele era até descartado, né? Descartado, quando nascia. Não importa. Jamais, assim também, o esporte era restrito aos bem-nascidos, aos aquinhoados por natureza. Então agora eu chego aonde eu quero chegar. A sociedade vai definir quem tem mérito e quem não tem. E como você percebeu, os critérios podem ser muitos. Então a sociedade pega e, por exemplo, diz assim, vai entrar na universidade pública quem passar pelo vestibular. Interessante como ninguém problematiza que
O indivíduo que vai entrar numa boa universidade é aquele que, num determinado momento da sua vida, demonstrou um certo número de competências e não outras. Eu poderia perguntar, você acha que entraria nessa distribuição de valor, né, que separa o último colocado do primeiro fracassado? Né? Nessa fronteira, né? Se você muda o exame e você diz, sobreviver na cidade grande sem dinheiro por uma semana na rua, os vencedores serão os mesmos? Não. Não. Então eu te pergunto, por que saber as causas da Revolução Francesa é mais importante do que sobreviver sem dinheiro na rua? É uma decisão arbitrária. Percebeu? Alguém decidiu isso. Por quê? Porque o resultado não é o mesmo. Tá certo? O resultado não é o mesmo. Então, o que você vai? O mérito para entrar na universidade é esta competência. E por quê? Porque houve um ato de poder que decidiu assim. Naturalmente, que você poderá investigar quem foi que deliberou, que grupo deliberou, e por que deliberou desse jeito, e por que deliberar desse jeito lhes era vantajoso. Claro que você não precisa na nossa sociedade ir muito longe, porque naturalmente que, como a escola pública tem suas deficiências, então a escola privada costuma ter um desempenho melhor, e aí quem tem dinheiro para pagar a melhor escola privada acaba sabendo melhor as causas da Revolução Francesa e, com isso, acaba entrando nas melhores universidades, reproduzindo assim as desigualdades já existentes. Não precisa ir muito longe para entender que isso é do interesse. O jeito que a coisa funciona é do interesse de quem ganha. Claro. Porque se você tiver uma escola pública tão boa quanto a privada, o que é o próprio de todo o país digno, uma escola pública tão boa quanto a privada, na hora do pau, todo mundo concorre igual. E na hora que todo mundo concorre igual, aí poderemos falar de mérito. Perfeito. Agora, o cara nasce e no mesmo dia nasce o filho da faxineira dele. Aí um vai para uma escola a 15 pau a mensalidade. Bilíngue. Trilíngue. Polilingue, multilíngue. Faz 6 meses aqui, 6 meses nos Estados Unidos, 6 meses na Suíça, com coach, com psicólogo, personal em casa. E o outro? Não tinha vaga na creche. Escola de lata. Greve de coisa, não sei o que. Aí chega o Enem. Aí vai, escuta, é uma questão de mérito. Os que foram melhor são esses aqui. Não é possível que ninguém enxergue que isso é uma farsa, é uma fraude, é uma hipocrisia completa. Por quê? Porque as pessoas concorreram em condições completamente desiguais. É como no esporte seria você começar a correr no atletismo 100 metros antes do que eu... muito na frente, muito na frente. Como assim vai competir? Então, vamos assim, vamos decidir assim, vamos encontrar o mérito, quem são os melhores, ótimo. Então assim, estão todos preparados do mesmo jeito, todos estudaram em escolas equivalentes, todos leram os mesmos livros, todos tiveram a mesma quantidade de aula, todos tiveram, como acontece em muitos países. Em muitos países você tem a escola privada, mas a escolha da escola privada é meramente uma questão assim, puramente pessoal. Não haverá na escola privada nada que seja superior à escola pública, a não ser a presença de outras pessoas igualmente ricas e que podem pagar uma escola privada. É uma questão de networking, só isso. O resto, o da pública tem o mesmo livro,
faz a mesma prova, tem a mesma quantidade de aula, tem a mesma... Então nós vamos pro pau. E a hora que vai pro pau o filho do cara e o filho da faxineira em igualdade de condições. Quem ganhar, ganhou. Aí é legal. Pô. E quem ganha com isso? O país como um todo, porque teremos mão de obra mais qualificada, teremos, aí sim, não a diversidade, né? Vamos abrir aqui uma vaga para o sujeito que espirra, não sei o quê, uma vaga para não sei o quê. Não. Diversidade com gosto, diversidade ampla, diversidade onde todo mundo concorre com todo mundo em igualdade de condições, diversidade de peito aberto mesmo, né? Não concessões de circunstância, de efeito cosmético e paliativo. Não, diversidade a plenos pulmões. E aí teremos um país com uma outra sociedade. Agora, como é que você tem uma escola pública com essas características? Com professores, investimento e professores ganhando um piso de 15 mil por mês. O senhor fala e não diz nada de concreto. Tá aí, vai que alguém quer. Pega o professor entra com 15 mil. Então, você imagina... Hoje, se você vai em qualquer lugar, quem quer ser professor? Ninguém quer ser professor. Então, quando você põe 15 pau de coisa, a partir de agora, ninguém ganha menos de 15 pau, você faz fila, e aí os caras vão começar a se preparar. Como é esse concurso aí, meu professor? Cai isso, aí os caras começam, e quem tiver mestrado leva vantagem, porra, caralho. Você qualifica os candidatos. Aí... selecionamos os primeiros. Fica 1 ano numa academia de professores aprendendo a ser professor. Não é assim, entra e já sai. Não. 1 ano aprendendo. E conforme o desempenho nessa academia, poderá escolher aonde quer trabalhar, porque haverá instituições de mais prestígio, menos prestígio, mais próximas de casa, então haverá empenho também nesse curso. E aí, todo mundo vai querer ser professor, ou muita gente vai querer ser professor, e isso é 15 pau, mas tem um plano de carreira mesmo, um plano de carreira, doutorado, artigos publicados no exterior e não sei o que, e vai melhorando. Então, o que acontece? Você passa a ter aula com gente né, que eu diria com uma formação específica e que está sendo bem remunerado, e que de certo modo gozará de uma autoridade, sabe, de poder olhar para qualquer aluno assim, com a dignidade de quem não está em dificuldade de forma nenhuma. Tá lá porque escolheu, não se sente apequenado, não se sente, entendeu? Eu sou o professor tal. Então, o professor começará a ter destaque na sociedade e as instituições públicas terão destaque e os professores dessas instituições serão chamados para podcasts como o seu. Exato. E serão capas de revista e aí haverá uma ressurreição da educação. Ser educado numa escola boa vai ser uma obsessão do brasileiro. E essas escolas farão com que esses brasileiros ganhem competições internacionais, mas não só isoladamente numa Olimpíada em matemática aqui ou acolá, mas com regularidade, sabe? Não é um César Cielo, são 500 nadadores de excelente nível que darão 15, 20 César Cielos, e aí teremos um prêmio Nobel, outro prêmio Nobel, e teremos uma outra sociedade orgulhosa, não do número de grãos que planta, mas da sua produção intelectiva, da sua inteligência, da sua alta tecnologia, da sua pujança, orgulhosa da sua arte, do seu saber e da sua vanguarda.